Olá meus amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos à minha companhia. Aqui estou eu para mais análises, comentários e dicas dos heróis que estão a ser lançados no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar desta vez sobre o novo herói da jornada de campeão que está disponível aí para vocês convocarem, de nome Mordred. E vamos, antes de avançarmos, ter aqui um apontamento histórico de quem é Mordred na mitologia. Mordred é uma figura lendária da Bretanha que ficou conhecida por sua traição ao lutar contra o rei Arthur na Batalha de Calman, onde ele foi morto, o Mordred foi morto e Arthur fatalmente ferido. O seu nome significa mau conselho. Então fica aqui este apontamento histórico de quem é Mordred. Como vocês ficaram a saber, ele pertenceu na época dos Cavaleiros da Tábua Redonda, ou seja, do Rei Arthur. Então vamos lá falar aqui de Mordred no jogo. Como vocês estão aqui a verificar, ele é de elemento de fogo, cor vermelha, príncipe da calamidade, graficamente podemos dizer bem conseguido. Tem aqui um pequeno senão, na minha opinião, a cabeça ligeiramente desproporcionada com o seu corpo, mas pronto, isto é a minha modesta opinião. Mas vamos lá então ver aqui o seu poder. 826 de poder elevado. É claro que existem já heróis com um bocadinho mais de poder, mas também este é um poder elevado. Nível 80, sem absolutamente emblema nenhum. Depois, com alguma emblemagem, este poder ainda irá ser aumentado. Ele é da classe patrulheiro, subclasse número 2, Andarilho do Horizonte. Possui aqui a sua fonte, ou seja, a sua família. Cá está, da família Avalon, ou seja, dos Cavaleiros de Avalon, da Tábua Redonda. Heróis da mesma fonte fornecem bónus específicos na batalha, ou seja, da mesma família fornecem bónus para esses heróis, ou seja, quanto mais heróis da mesma família existirem na equipa, tanto mais forte será o bónus. Neste caso, existem mais 2%, mais 4%, ou mais 7%, ou mais 12% de geração de maná para esta família. Também existe 5, ou 10, 15 ou 20% de chance de crítico. Portanto, tem aqui um bónus de geração de mana e também tem um bónus de chance de crítico. Vamos ver então aqui o seu poder de ataque, 782 poder de ataque, um ataque bastante forte, 739 de saúde, de defesa, uma defesa relativamente baixa, 1402 de saúde. Verificar que o seu ataque mais forte que a defesa é o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, chama-se A Noite da Intriga, é de carregamento de maná rápido. E o que é que ele faz? Ele causa 480% de dano ao alvo, ou seja, ele é um sniper com um alto poder de dano de 480% que atinge só um herói adversário. Além disso, ele vai dispersar os reforços do alvo, claro que aqueles que foram dissipáveis. Ele irá retirar o que são reforços do alvo, quer seja de aumento de defesa ou diminuição de ataque, etc, etc. Ele irá dispersar, ou seja, retirar todos os reforços que estão no alvo. Além disso, o alvo ganha menos 60% de ataque por 3 turnos, ou seja, provoca aqui uma descida de ataque do alvo em 60%, o que é bastante forte, esta redução de ataque para mais de metade, ou seja, o alvo, quando se ligar porventura, tem um ataque reduzido em mais de metade do seu poder por este herói. A duração do efeito é redefinida se o alvo estiver curado. Este efeito não pode ser desfeito, ou seja, se porventura o alvo for curado, este efeito será redefinido, quer dizer que recomeça de novo mais 3 turnos. Depois diz assim: o conjurador rouba o maná gerado pelo alvo e pelos inimigos próximos ao longo de 4 turnos. Ou seja, este herói irá roubar um mana gerado pelo alvo e pelos inimigos próximos, ou seja, por aqueles que estiverem ao lado do alvo, durante 4 turnos, começando com um valor baixo e aumentando a cada turno. Portanto, começa com um valor mais baixo e, à medida que os turnos vão aumentando, ele vai aumentando também o seu roubo de mana, até que todo o mana gerado seja roubado por fim. Portanto, até que por último ele irá roubar todo o mana que o herói
ganhar. Portanto, estamos aqui perante um herói que é vocacionado para o ataque, neste caso deve emblemar na parte ofensiva, seguir tudo o que é espada nas grelhas de talentos, para que fique ainda mais forte o seu ataque. Como eu vos disse, ele é um sniper, é um franco-atirador que atinge só um alvo, mas que tem um alto poder de dano, de 480%. Portanto, um herói muito forte para o ataque. Quanto à colocação na equipa, este herói pode ou deve atuar ao canto esquerdo ou ao canto direito. Portanto, o sítio correto para este herói atuar será nos cantos, para que fique mais protegido depois das pedras que vêm dos adversários. Portanto, se vocês montarem uma equipa e tiverem o Mordor ou quiserem utilizar o Mordor na vossa equipa, devem-no colocar num canto da equipa para que ele fique um pouco mais protegido depois das pedras que venham dos adversários. Portanto, estamos perante um herói que tem um alto dano, um alto poder de dano, que reduz o ataque do alvo que ele atinge e, por fim, ele ainda irá roubar mana dos adversários que ele atinge e do que estiverem ao lado. Começa com um valor mais baixo e irá aumentando até que, por fim, rouba o mana que será gerado na totalidade. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói também que vai fazer bastante falta ou vai ser muito útil a quem o conseguir. Portanto, é um herói que diz respeito à jornada do campeão e, claro, é vocês tentarem a sorte no portal respectivo para obter este herói. A todos, despeço-me com a amizade desde sempre. Não esquecer, alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu estou aqui para vos auxiliar naquilo que seja possível. É claro que também vou avaliar este herói, como sempre, faço como os outros heróis. Eu vou atribuir de 0 a 10, vou atribuir um 8 aqui a este Mordred, porque realmente também é um herói muito bom para o ataque. Portanto, fica então aqui a minha avaliação deste herói. Espero que tenham gostado e despeçam com a amizade desde sempre. Até uma próxima, se Deus quiser.